boa noite. Bem-vindos a mais um encontro promovido pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, em torno do Evangelho de Jesus na visão espírita. Estamos conversando agora sobre as bem-aventuranças. Vamos para a quarta bem-aventurança. Antes, porém, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo que Ele guie nossos passos, nos oriente no trabalho dessa noite, para que cada um de nós possa aurir do Evangelho o maior bem possível para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual, que assim seja. Estamos hoje na quarta bem-aventurança. Lembrando as bem-aventuranças, a primeira, bem-aventurados os pobres em espírito ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. A virtude correspondente a essa bem-aventurança é a humildade. A segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a virtude que corresponde a ela é a virtude da resignação, é o aceitar sabiamente aquilo que a vida nos pede, nos cobra. A terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a virtude correspondente é a mansuetude. Essas três virtudes caminham juntas, elas não vão se dando separadas, todas as virtudes, elas caminham, vão crescendo, se desenvolvendo harmonicamente. Nós as separamos, elas são separadas assim por uma questão mais didática, mas sabemos que tudo isso acontece junto. Lembrando, que somos almas, espíritos imortais que estamos no momento encarnados, mas que trazemos de todas as nossas existências anteriores, de todas as nossas vidas, já tudo isso no nosso espírito. Então, nós já chegamos aqui com um pouquinho de cada uma dessas virtudes e cabe a nós, no transcorrer da nossa vida, desenvolver, aprimorar cada vez mais. Hoje vamos para a quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. A fé é a virtude que corresponde a essa bem-aventurança. A gente necessita dessa força externa. No livro Código do Monte, do Sérgio Lopes, ele coloca que nos 3 primeiros passos das suas bem-aventuranças, Jesus revela 3 virtudes de caráter basicamente interior. Em Bem-aventurados os que têm fome e sede, o Mestre desvela a justiça divina, a realidade espiritual ascendente ao plano físico. A caminhada até aqui foi de esforços interiores. Todavia, o ensinamento que fala de fome e sede nos remete à eclosão de uma nova potencialidade, que é a fé. Essa bem-aventurança está no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Kardec coloca aqui bem-aventurados como a segunda que ele cita, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E nesse capítulo ele vai nos falar sobre a justiça das aflições, as causas atuais das aflições. E aqui no item 5, nas causas atuais das aflições, ele nos diz que a lei humana alcança certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre as consequências do que fez. Mas a lei, essa lei humana, não alcança e não consegue atingir todas as faltas. Ela pune mais especialmente as que trazem prejuízo à sociedade, mas não atinge aqueles que cometeram faltas que prejudicaram a si mesmos. No entanto, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, e é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à sua lei
que não tenha forçosas e inevitáveis consequências. E depois, mais adiante, ele diz: confiante na impunidade, a confiança na impunidade retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Ele já nos mostra a necessidade dessas corrigendas, a necessidade dessa retificação em nós mesmos dos nossos atos, das nossas falhas, dos nossos vícios. E para isso a gente precisa dessas virtudes todas. A humildade, senão eu não vou reconhecer a minha falta. O arrogante jamais considera que pode errar. E, aliás, muitas vezes se considera o orgulhoso até acima de Deus. Sem resignação da necessidade de correção dessas faltas já reconhecidas, também fica impossível. E é preciso mansidão, mansuetude, é preciso paz, calma, serenidade para, a partir desse reconhecimento, dessa resignação, aceitar a corrigenda. E é preciso a fé. Mas aí a fé, não mais aquela fé cega, a fé que Kardec nos fala, a fé que o Espiritismo nos mostra, que é a fé raciocinada. Na Revista Espírita de outubro de 1866, Kardec nos diz aqui: o Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, porque arruína os dois maiores obstáculos que a ela se opõem, a incredulidade e o fanatismo. Ela dá uma fé sólida e esclarecida. Ele desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem às vistas da nova geração. E é por isso que ele é inato e existe em estado de intuição no coração dos seus representantes. A era nova vê-los-á, pois, crescer e prosperar pela própria força das coisas. Ele constituirá a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Então ele já nos fala que estamos saindo daquele tipo de fé que aceita tudo, que tudo é imposto, é dogma, é assim, porque é a vontade de Deus, e isso seria uma contradição. A vontade de Deus, que nos criou simples e ignorantes, com vistas à felicidade, não pode ser que nós deixemos a nossa inteligência de lado e sigamos alguma pessoa que, por um ato qualquer, teria sido criado diferente, com mais sabedoria. Isso é incompatível com a justiça divina. No Evangelho, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, né? E Kardec vai nos falar aqui no item 7 sobre essa questão. A resistência do que não crê, convenhamos, se deve frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base, é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Como a gente disse, até então, as coisas nos vinham sendo impostas. Para acreditar, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não pertence mais a esse tempo. É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Preciosos dons do Espírito. É contra essa fé, principalmente, que se levanta o incrédulo, e é a ela que nos referimos quando dizemos que não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, em que nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
Daí, no capítulo 6 do Evangelho, o Espírito de Verdade nos dá dois ensinamentos. O primeiro, espíritas, amai-vos. O segundo, espíritas, instruí-vos. O Espiritismo é uma filosofia de vida. É preciso a gente estudar, entender, buscar, crescer nessa caminhada. No livro A Boa Nova, que a gente já citou aqui nosso primeiro encontro, o espírito Humberto de Campos vai nos dizer aqui que João, num diálogo com Jesus, quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras para orar, antes da sua crucificação, ele leva 3 discípulos, um deles é João, e os 3 dormem. E Jesus diz a João, eu falei capítulo 19, mas não é, perdão, é no capítulo 27. João, os 3 dormem e João depois fica muito triste com isso, e aí vem mais um ensinamento de Jesus. João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significa, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tem que ascender sozinho ao calvário da sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. E antes Jesus tinha falado também a João sobre a oração, dizendo: tenho eu afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Mais uma vez nos falando do Consolador prometido, o Espiritismo, né? Não tens observado o número de vezes que necessito recorrer a parábolas que a revelação não ofusca o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore em segredo no seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma, o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Ou seja, fé e oração caminham lado a lado. Não é possível a gente manter a fé, a gente desenvolver a fé sem essa conexão com Deus. E a conexão se faz através da oração. Jesus nos recomenda: vigiai e orai. Estar atento a tudo aquilo que nos acontece e em completa comunhão com o mundo espiritual, ouvindo a nossa consciência, a voz dos nossos guias, dos nossos mentores, para podermos continuar a caminhar. E aqui o Sérgio Lopes ele nos fala, né, das virtudes anteriores, da humildade, resignação e mansidão, dizendo: note que as 3 primeiras virtudes são essenciais para o surgimento da fé. E aí, a recompensa: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome. Fome nos lembra logo uma questão física. Todos nós sabemos o que é fome.
Todos nós sabemos o que é sede. Mas Jesus nos disse também: eu sou o pão da vida. E quando no final do Sermão do Monte ele ensina os discípulos a rezar a oração do Pai Nosso, ele pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, novamente, aí essas 4 virtudes. E ele não fala só do pão físico, ele fala do pão da alma, do que nutre a nossa alma. E essas virtudes são nutrientes naturais da nossa alma, para o nosso crescimento. Sede, quando Jesus encontra com a samaritana no poço, né, de Jacó, e ela uma samaritana, ele um judeu. Os samaritanos eram considerados assim a escória daquela sociedade, e ele pede a ela que dê água, e ela diz: mas como você é um judeu me pedindo água, eu, uma samaritana? E ele aí vai falar para ela que ele vai ter condições de dar a ela a água, que se ela beber aquela água, nunca mais terá sede. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele coloca aquela mulher naquela condição de... O resto da sociedade, os samaritanos não eram considerados, e ele, um judeu, o Messias, ele vai a ela e pede a água física, mas já dizendo a ela da água que vai nutrir os nossos espíritos. Depois, também nesse livro, o Sérgio Lopes diz assim: a fé é a virtude espiritual da confiança. Ela nasce da constatação da nossa fragilidade como criaturas diante de boa parte das circunstâncias da vida, principalmente daquelas que nos tiram a paz e a alegria. Novamente, aqui enaltecemos a importância da humildade e da resignação, pois somente tem fé quem é humilde. O orgulhoso conta apenas consigo mesmo, e sentindo-se suficientemente grande, não cogita que precisa de nada a não ser de si próprio. Essas situações que a vida nos coloca muitas vezes, situações como essas que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, onde todos nós temos tido perdas de pessoas muito queridas, e outras perdas também, perdas de emprego, perdas de renda, perdas de tudo, né? Uma dificuldade enorme. O mundo virou como assim, de ponta cabeça, entre aspas, de uma hora para outra, porque tudo isso vem sendo já dito, anunciado, que chegarão esses tempos, que nós estamos na fase de transição, e nós, humanos, muitas vezes não escutamos, porque nos faltam essas 3 virtudes, do alto da nossa arrogância, do ter, como nós somos capazes de comprar, de produzir, de fazer, nós fomos aos poucos nos afastando de Deus, nos afastando da vida espiritual, dando muito mais valor à matéria, à materialidade, do que a qualquer outra coisa. Não é a primeira pandemia que o planeta passa. Já tivemos muitas outras. Talvez, para muitos de nós, seja a primeira que nós estamos passando. Mas já podemos ter vivido muitas outras, né? Considerando, como Kardec vem falar no capítulo 5 das Bem-aventuranças dos Aflitos, as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, nos dá os motivos da resignação, que é a segunda bem-aventurança, e ele nos fala do suicídio, da loucura, e ele diz, aqui no item 16, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores do suicídio. Eles produzem covardia moral. E quando se veem homens de ciência se apoiarem sob a autoridade do seu saber, esforçarem-se por provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que não tem nada a esperar após a morte,
Não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, não tem nada de melhor para fazer do que se matar. Suicídio é uma das chagas grandes desse momento que nós estamos vivendo. Já vem acontecendo há muito tempo. Suicídios de crianças, de adolescentes, de jovens. Quem não tem fé, quem não acredita na possibilidade do futuro, realmente a vida fica sem sentido. Se a gente olhar só a vida material, não existe mais nada, é isso aqui. Você vai morrer e acabou tudo. Então a vida perde completamente o seu sentido. E se acaba tudo, eu não tenho que continuar passando por isso. E nós somos muitas vezes responsáveis por levar algumas pessoas a pensarem desse modo. Nós podemos sim ajudar a humanidade, principalmente com o nosso exemplo. Não que nós sejamos melhores do que os outros, mas se a cada dia nós formos um pouco melhores do que nós mesmos, já vamos estar dando um grande passo. E nesse livro, O Código do Monte, o Sérgio Lopes fala também ele cita o nosso lar, o André Luiz, enquanto ele estava no umbral. Pessoa que viveu no mundo físico com grandes possibilidades, era um cientista conhecido, renomado, tinha de tudo, materialmente falando, mas esqueceu-se completamente do seu espírito, de que ele era um ser espiritual. E quando a vida física acaba, que ele olha para si, nada mais faz sentido para ele. Todo o saber que ele tinha, toda a ciência que ele conhecia, de que servia aquilo agora? E ele perdido, completamente perdido, aturdido com tudo aquilo, e passa anos nessa situação. E aí o André Luiz vai dizer: tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me sentia absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Foi esse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado, pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. É no momento de dificuldade que muitas vezes a nossa fé vem se manifestar. Nada acontece por acaso. Bem-aventurados os aflitos. Essas aflições vão nos conduzindo a essa subida gradativa dessa montanha. Dessa montanha no sentido que Jesus tão belamente nos levou para proferir o seu Sermão do Monte. Ele deu um sinal claro, visível a todos nós, aos nossos olhos. E hoje, quando a gente fala subir a montanha, e tem até a música do Roberto Carlos, né? Eu vou subir a montanha para ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou seguir uma luz que me guia. Eu vou pedir para o mundo inteiro me acompanhar. Então, é esse convite que a fé nos faz, é essa força de subir essa montanha. A fé remove montanhas. Que montanha?
as montanhas das nossas, como diz aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é esse, né? A fé remove montanhas. Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo que acontece tem sua razão de ser. Se meditasses melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezarias ao último plano. Essa montanha de coisas que a gente coloca como prioritária na vida e que simplesmente vão tornando a nossa vida cada vez mais difícil, cada vez mais impossível. No fim desse capítulo 27, o Espírito de São Luís nos diz assim: aqueles que aceitam seu sofrimento com resignação, segundo a bem-aventurança, por submissão à vontade de Deus, aí a segunda e a primeira, a humildade e a resignação, e visando a sua felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmo, podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros, e entra aí a fé também. Esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, privações e os sacrifícios a que se impõe contribuem para o bem-estar material do seu próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e das suas consequências desastrosas para o futuro. Então, nós podemos sim, com o nosso exemplo, com a nossa entrega, a fé é uma entrega a Deus, é se colocar diante de Deus e dizer: olha, estou aqui, me guia, me ajuda, eu acredito, porque eu sei, eu já vi, eu compreendo, então eu posso realmente me entregar a essa fé, a essa situação. E ainda voltando aqui no livro do Sérgio Lopes, ele diz: muitas vezes compreendemos o porquê de não sermos atendidos em nossos apelos depois de algum tempo transcorrido. Todavia, para que se possa merecer a paz de espírito enquanto as adversidades persistem, é necessária a sequência de virtudes de que falamos antes. A primeira delas, a humildade, é fundamental. Se não, vejamos, o orgulhoso pede algo em sua oração e não é atendido. O que lhe acontece? Revolta-se. É orgulhoso. Tinha que ser do meu jeito. Ele sabe o que é melhor para ele e por isso Deus tinha que lhe atender. Se for humilde ou se está no caminho, né, é uma construção diária, se está no caminho da humildade, uma vez que não consegue ser humilde de uma hora para outra, a reação é diferente. O pensamento passa a ser de que, se as coisas não saíram como esperava, é que alguém superior sabe o que é melhor para ele naquele instante. Nesse caso, não se revolta, resigna-se. A fé gera resignação e a resignação amplia a fé. É por isso que todas as virtudes desenvolvem-se conjuntamente e de forma dinâmica. Fé não é uma inação. A fé, como diz no Evangelho de Jesus, Mateus, a fé sem obras é morta. Então não é me resignar, dizer, não é a vontade de Deus, eu estou aqui e se Deus quer assim, paciência, que assim seja. Não, a fé vai me levar a construir o meu melhor. Vai me aproximando de Deus, dar condições de eu ir me superando a cada dia. E como a gente viu na semana passada a questão dos chakras, vamos ver aqui novamente a qual chakra. É só mais uma ilustração, né? Essa quarta bem-aventurança, se está junto, bem-aventurados que têm fome, refere-se ao chakra gástrico. O estômago é o órgão que recebe os alimentos,
mas aqui estamos estudando fome e sede espirituais. A dor emocional convida o indivíduo a avançar para além de si mesmo. Normalmente é quando se encontra em angústia extrema que o indivíduo abre-se à transcendência. É a nascente da fé. E a gente sabe, né, que a gente evolui pelo amor ou pela dor. Infelizmente, ainda no estágio que nós nos encontramos, vamos buscar a Deus muito mais na hora da dor, muito mais pela dor. E segue ele dizendo aqui: se bem que o chakra do plexo solar seja mental, seu fundamento saudável está diretamente vinculado à vida emocional do indivíduo. Isso é verdade porque a mente ou os processos mentais servem de reguladores da vida emocional. Serão saciados, afirma Jesus. Em grande número de vezes somos insuficientes sozinhos. Não conseguimos nos alimentar apenas de nós mesmos ou apenas da dimensão humana. Nossa natureza espiritual reclama conexão com a espiritualidade. E aí vem dentro das leis morais a lei de adoração. Portanto, podemos fazer uma reflexão nesse ponto sobre a fé, pois ela nasce exatamente nessa transição entre as nossas necessidades físicas e emocionais e a abertura do coração na expansão dos sentimentos à espiritualidade em conexão com Deus. E para encerrar, uma recomendação de Francisco Cipriano, Irmã Germana, no capítulo de Existência, que eles nos dizem assim, recomendam, rezem para que todos se sintam tocados pelo amor e todos se amem e se ajudem. E aqui um sábio conselho: sejam simples. Na simplicidade são intuídos os mais puros sentimentos. Fiquem na paz de Jesus, de Maria, de São Francisco de Assis. É na simplicidade que a gente vai encontrar Deus. E para realmente finalizar, um trecho do Salmo 41, em algumas edições da Bíblia, Salmo 42, que é um lamento de um levita exilado, sobre fome e sede de justiça, né, porque serão saciados, nos versículos 2 e 3. Como a corça branindo por águas correntes, assim, minha alma brame por ti, meu Deus. E ele diz na estrofe: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? Quando nos abrirmos em oração, em prece, em humildade, resignação, mansuetude e fé, nós encontraremos a face de Deus em nós e no próximo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, que Ele volva para nós o seu rosto, que Ele nos dê a sua paz. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.